pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra, segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações e possa falar também aos nossos entendimentos. Que, ó Senhor, que a Tua palavra seja descortinada diante de nós, para que, tendo revelação da parte de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o que nós pedimos e desde já nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Eu lerei aqui o versículo 13 até o versículo de número 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. É interessante as expressões que Jesus utilizou aqui: sal da terra e luz do mundo. Para um povo como o povo para o qual Jesus estava se dirigindo, falando, o significado de terra e de mundo eram bem distintos. O significado de terra para o povo judeu era a terra que Deus havia lhes concedido. A terra que, sob juramento, prometeu dar a Abraão e a sua descendência. Esse era um entendimento que o povo judeu teria ao ouvir a palavra terra. Já a palavra mundo era muito mais ampla. Era muito mais ampla, porque significava a totalidade, inclusive da criação. Por isso, João, mesmo inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo é algo bem mais amplo. Deus amou a todos. E Deus amou a toda a sua criação, para que dentro da sua criação
todo o homem pudesse ser salvo. E essa é a vontade do Senhor, que todo homem venha a ser salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se conhecermos a verdade, a Bíblia diz que isso nos liberta, pois está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pleno conhecimento da verdade produz em nós uma plena libertação. Temos que ser plenamente libertos. Libertos completamente pelo poder do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ser livre é algo muito importante, algo que todos buscamos. Mas permanecer livre é algo tão importante, ou até mais, do que o ser livre. Por isso a Bíblia diz: não vos coloqueis de novo debaixo de jugo de servidão, do qual Deus nos libertou. Então, não só livres, mas permanecendo livres e não nos colocando de novo debaixo de jugo de servidão. Não apenas livres, mas plenamente livres. É o que Deus deseja. E nos dá uma identidade, uma nova identidade, pois a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sermos filhos de Deus, vivermos esta maravilhosa vida que o Senhor traz para que nós a vivamos, nos dando uma nova vida, onde as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. E nessa identidade, no sermão, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Jesus Cristo identifica duas grandes características em nossa vida e na vida de todos aqueles que o ouviam naquele dia. E graças a Deus por essa palavra ter chegado a nós, divinamente inspirada e assim escrita no livro, no Evangelho segundo Mateus, o que nós acabamos de ler. Vós sois o sal da terra. Na terra, a terra que Deus nos dá, temos que ser sal, temos que dar sabor. Em nossa família, nós temos que ser o sal. Em nosso ambiente, seja ele qual for, de relacionamentos, nós temos que ser o sal. Em nossa igreja, nós temos que ser sal. Nós temos que dar sabor. Nós temos que ter uma presença que seja percebida, não necessariamente que seja vista. O nosso objetivo não é sermos vistos, mas, mesmo não sendo vistos, sermos percebidos. Não buscarmos sermos notados, nos tornarmos os notáveis, mas sim os que influenciam. Isso é sal. Sal
quando você o põe, ele faz a diferença. Sal, quando você o põe, ele dá o sabor exclusivo, único, que ele possui. Você continua sentindo o alimento das demais coisas, mas você percebe o sal. De igual modo, Jesus diz, em relação ao mundo, em relação mais do que à esfera mais próxima a nós, a nossa terra, em relação ao mundo inteiro, nós temos que ser luz. Luz para que os homens, vendo as boas obras, nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Tudo isto visa que Deus seja glorificado. Nós não estamos para sermos vistos, mas as nossas boas obras devem ser vistas. Mesmo que nós não estejamos sendo vistos. Sabe, quando você acende uma candeia, você não acende a candeia para que ela seja vista, para que ela seja notada. Você acende a candeia e a coloca no alto para que possa se ver tudo o que há no ambiente e assim alumia ou ilumina a todos, e não apenas a todos, mas a tudo que se encontra na sala. Nós somos luz, volto a dizer, igualmente como sal, não para que sejamos vistos, mas para que os outros possam ver. Eu tenho dito e quero mais uma vez afirmar que o seguir a Jesus, o viver o verdadeiro discipulado com Cristo, porque fazemos discípulos de todas as nações, mas fazemos discípulos não tanto para nós mesmos, mas fazemos discípulos para Jesus Cristo, a fim de que cada pessoa se torne um verdadeiro seguidor do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós fazemos discípulos para Deus, não fazemos discípulos para nós. Se nos tornamos padrão, e padrão de boas obras, para que os homens possam nos imitar naquilo que nós, ou na forma como nós imitamos ao Senhor Jesus Cristo. Para que no final todos sejamos imitadores de Cristo. Todos sejamos inspirados pela vida do Senhor Jesus Cristo e vivamos esta vida para a glória de Jesus Cristo. Pois Paulo mesmo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo para a glória de Deus. É isto que nós, que tanto eu quanto você, precisamos viver plenamente sendo sal e sendo luz. É interessante que o sal dá sabor. E a luz, eu diria, trazendo esclarecimento, traz saber. De modo que eu e você, que todos nós, como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como enviados pelo Senhor na comissão do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos disse que fôssemos, e que fôssemos a todas as nações, que pregássemos e pregássemos a toda criatura, que ensinássemos todas as palavras do Senhor Jesus, que fôssemos nós mesmos testemunhas de Jesus Cristo diante deste mundo, nesta terra e neste mundo, pudéssemos nós transmitir o bom testemunho a respeito de Jesus Cristo, sendo nós mesmos testemunhas de Jesus, testemunhas oculares, testemunhas verdadeiras. E nesse testemunhar, nós agimos de tal maneira a dar saber e a dar sabor. Nós precisamos dar tanto saber como sabor. Um bom saber e um bom sabor. Nós temos que transmitir esta sã doutrina, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da paz. Nós precisamos transmitir, tendo sempre as nossas palavras temperadas. Ou seja, temos que ser nós próprios temperantes em tudo. E temperança é uma característica que a igreja, de certa maneira, tem se distanciado. E quando a igreja deixa de ser temperante, um perigo ocorre na igreja. Porque a igreja, sem a temperança, ela cede aos extremismos. E os extremismos nos desviam do que é a verdadeira vontade de Deus. Onde nós devemos ser, de fato, equilibrados, em tudo temperantes, em tudo aprendendo com Cristo, que Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, quando você é manso e humilde de coração, eu posso te garantir que você é temperante, que você tem esse equilíbrio, esta moderação. Seja conhecida diante de todos os homens a vossa moderação. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Essa expressão, ou essa, melhor dizendo, palavra, moderação, ela vem na forma do texto, na língua grega, ter um sentido mais amplo do que ser equilibrado. É ter uma mente equilibrada. Uma mente sã. E por que temos que ter essa mente? Porque a Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. Se eu recebo a mente de Cristo, eu devo pensar como Cristo pensava e devo sentir como Cristo sentia. Eu tenho que ter em mim os mesmos pensamentos, assim como que eu tenho que possuir em mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não arvorou ser igual a Deus, antes se humilhou e obedeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu e você temos uma identidade. Essa identidade é o sal
que dá sabor e é a luz que dá saber. Talvez alguns não saibam com exatidão qual seja o seu ministério. Não sabem se são apóstolos, se são profetas, se são evangelistas, se são pastores, se são mestres. Mas todos nós somos sal e luz. Sal e luz. Sabe, há um homem que Jesus Cristo disse que não houve profeta nascido de mulher maior do que ele, a saber, João Batista. Quando lhe perguntaram se ele era o profeta, ele disse que não. No entanto, era profeta. Há um homem como o apóstolo Paulo, que ninguém tem dúvida que apóstolo era. Hoje muitos se chamam apóstolos e há um grande problema nas Sagradas Escrituras, porque há uma advertência em Apocalipse dizendo aqueles que a si mesmos se chamam apóstolos e não são. Isso não quer dizer que não haja aqueles que são apóstolos em nossos dias. Isso quer dizer que há aqueles que se chamam apóstolos e não são, e que a igreja os pôs em prova e os achou mentirosos. A igreja, através do que a igreja é, o corpo de Cristo, possuindo em seu meio a palavra de Cristo, por essa mesma palavra os encontrou mentirosos. Mas lembre-se que quando foi dito isso, havia, e ninguém discute isso, verdadeiros apóstolos. E nós estávamos em Apocalipse com o último dos grandes apóstolos que andaram com o Senhor Jesus Cristo, a saber, João, na revelação que teve da pessoa de Jesus Cristo. E nessa revelação foi dito a esses que a si mesmos se chamam. O grande detalhe é que um homem como Paulo diz: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E meus irmãos, esta é uma verdade que se aplica a tudo que nós somos. Somos filhos de Deus, isso pela graça de Deus. Somos salvos, isso pela graça de Deus. Somos sal e somos luz, e isto não é algo que é inerente à nossa própria natureza, mas faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus, pois fomos transformados. E tudo isto é pela graça de Deus. Neste mundo, temos que provocar e transmitir saber. Nesta terra, temos que provocar sabor. Transmitir saber. Provocar sabor. Nós precisamos que haja sabor. As coisas e a terra, sem a nossa presença, não tem sabor. O mundo, e isso é que me espanta, sem a nossa presença, sem nós como luz, não tem saber. Eles continuam na ignorância. Entendam uma coisa: saber é algo maior
do que apenas conhecer. Não que conhecer seja algo pequeno, mas saber gera sabedoria. E conhecer gera conhecimento. Conhecimento é importante. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Mas, quando você vai a Provérbios e Eclesiastes, vê o valor da sabedoria. E a sabedoria é algo que só pode vir a nós através da presença de Deus. Ela é um dom que chega a nós pela graça divina. E nós temos que estar na atuação desta graça em nossas vidas e através da nossa vida, brilhando, levando esclarecimento, iluminação, para que haja sabedoria, para que haja saber. Sabe, quando o homem cai, ele cai porque busca conhecimento do bem e do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai à língua hebraica, a palavra conhecer significa penetrar, entrar em. Então, quando você busca conhecimento do bem e do mal, você não apenas penetra no bem, mas, infelizmente, você penetra no mal. Você entra no mal. Eu usarei um termo um pouco forte e peço que você me compreenda, assim como o homem e a mulher se conhecem e se tornam um só, assim o conhecimento produz, e eu não estou falando de um ato sexual, eu estou falando sobre a questão da união, conhecer o bem e o mal. E isso começa, e foi assim, passou a ser parte da natureza, o bem e o mal. Por isso, muito se discute, até mesmo em filosofia, o homem é um produto do meio ou não é um produto do meio? O homem é originalmente mau ou o homem é originalmente bom? O homem não é mau, não é bom. O homem é bom e o homem é mau. Mas bom é um só, é o Pai. E não apenas Ele é bom, mas em todo tempo Ele é bom. Nós nem sempre somos bons. Nem sempre somos bons. Eu queria tanto que pudéssemos ser em todo tempo bons, mas nem sempre somos bons. Graças a Deus que nem sempre somos maus. De modo que nós podemos ter uma escolha na nossa vida, e a única maneira de podermos ter uma escolha boa, perfeita, em nossa vida, é não mais vivermos nós, mas Cristo viver em nós. É a forma como eu não perderei sabor e como eu não deixarei de iluminar. É Cristo estando em nós. Eu e você temos que estar no lugar certo. Sabe, muita gente salienta a questão, o põe no alto. Sim, Deus pode nos elevar, pode nos exaltar, pode nos colocar no alto. Mas eu creio que o que o Senhor Jesus estava falando, em primeiro lugar, não era uma questão de te colocar no alto, acima de todos. O que Jesus estava querendo dizer é que eu e você temos que estar no lugar certo.
temos que estar no lugar certo. E assim, no lugar certo, iluminaremos a todos que estão na sala. Porém, ele fala entre isto, dizendo, não se pode ocultar uma cidade edificada na montanha. Jesus está falando algo que eu creio que é muito mais do que alguns apenas dizem, bem, você não pode se ocultar, você vai ser visto. Se você é uma cidade edificada, e edificada na montanha, e não há outra montanha que eu quero ser edificado, senão numa montanha da fé, senão na rocha, que é Cristo, que é a palavra do Senhor. Se eu estou edificado em Cristo, edificado em suas palavras, eu serei visto, mas construído em cima do que me faz ser visto. O que me faz ser visto não é minha importância, o que me faz ser visto não é a minha construção ou arquitetura, o que me faz ser visto é porque eu estou num lugar certo, que é em Cristo. Eu acho isso muito mais importante do que o que muitos hoje querem apenas serem percebidos, serem vistos, serem notados. E dentro desta cultura que temos hoje em nossa sociedade, em que há um grau de exposição, muitas vezes exacerbado, exagerado, nós temos que entender que o importante não é sermos vistos, é sermos edificados no lugar certo. E não pensarmos que é pelo nosso tamanho, ou pela a beleza, ou por qualquer outra característica que uma cidade possa ter, que nós seremos vistos. Mas é simplesmente porque nós estamos edificados, não em ruínas, mas edificados sobre um monte, sobre a montanha. Nós estamos em Cristo, nós estamos na palavra, e nós somos percebidos porque estamos em Jesus, nós somos notados porque estamos na palavra, estamos edificados na rocha. No nosso Senhor, no nosso Salvador Jesus Cristo. Sim, sabor e saber, sal e luz. Sermos percebidos mesmo que não sejamos vistos. E mesmo que sejamos vistos, sabemos que só somos vistos porque somos edificados em cima desta montanha, deste monte, que é a palavra do Senhor, que é a pessoa do Senhor. Mas tanto o sal como a luz precisam ter a medida certa. Sal em excesso não apenas salga, torna a comida intolerável e faz mal. Sal na medida certa faz bem. Sal na medida errada faz mal. O que você está dizendo? Que nós devemos ter um grau de influência,
mas devemos ter a influência na medida certa. Sempre que a igreja teve um grau de influência na medida errada, as coisas ficaram insuportáveis. Um exemplo disso é o domínio da igreja em relação à política. A história conta isto. As coisas ficaram insuportáveis. O domínio da igreja, que já não era mais a influência, era o domínio na política, de tanto sal, ou seja, perdeu-se a medida certa de influência. Eu não sei se você está me entendendo. Nós podemos influenciar a política de nossa nação, mas nós não podemos ditar a política da nossa nação. Nós não podemos dominar a política da nossa nação, porque quando a igreja fez isto, a igreja se perdeu. A igreja foi o quê? A igreja dominadora que tinha a Santa Inquisição, e não somente isso aconteceu no meio da igreja antes da Reforma, mas também depois da Reforma, episódios como estes aconteceram e também acontecem até hoje. Eu tenho que influenciar a sociedade, mas na medida certa. Na medida certa. Ou eu tornarei o que eu estou salgando algo insuportável de se comer. Eu sou sal da terra. Eu tenho que salgar, eu tenho que dar o sabor na medida certa, para que o sabor seja saboroso. Seja saboroso. Porque você pode ter um sabor e ele não ser saboroso. Para que o sabor te dê deleite, te dê prazer. Eu quero ser sal que saiba salgar na medida certa. Quero ser luz que saiba iluminar também na medida certa. Porque luz em excesso pode cegar. E o objetivo da luz é que você veja, mas se a luz estiver excessiva, você não consegue mais ver. Você fica cego pela luz. Sabe? Aí vem algo importante. Eu tenho que iluminar de modo que a consequência desta iluminação seja, em primeiro lugar, que os homens vejam. E, em segundo lugar, que eles glorifiquem ao Pai. Se a minha luz não faz os homens verem, porque cega, e simplesmente glorifica o meu brilho, eu não estou sendo uma boa luz. Eu estou apenas chamando a atenção para mim, e em nossos dias muitos ministros têm que tomar cuidado, incluindo a mim e a todos, de não brilharmos para sermos vistos, e sim brilharmos para que os homens vejam. Porque Deus nos chamou para darmos sabor e saber. Sabor na terra e saber no mundo. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra e te pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe de forma poderosa, que o Senhor nos torne uma igreja que saiba fazer tudo na medida certa. Sal na medida certa,
luz na medida certa, para, Senhor, que haja o sabor e haja o saber. E em tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.